esse olhar. Hoje a ideia é nós termos um olhar da pandemia a partir da crônica esportiva, a partir do jornalismo esportivo, da área da reportagem, desse olhar esportivo. E hoje eu tenho aqui o prazer de poder dividir a tela com duas pessoas assim que são reconhecidas demais no meio esportivo, né? Também em outras áreas, mas aqui eu quero pegar especificamente a questão do esporte, né? Nós temos o Alex Frantes, que é repórter esportivo, ele é o setorista, por exemplo, que cobre o São Luís, aqui de Ijuí, trabalha aqui na Rádio Progresso da nossa cidade, tem uma vasta caminhada, né? E já quero, desde o início, dar uma boa noite, Alex, bem-vindo aqui ao Blog do Obrigado por ter aceito esse convite de estar aqui conosco, para conversar um pouquinho sobre o olhar da crônica esportiva para essa pandemia. Boa noite. Boa noite, Bira. Muito obrigado aí pelo convite, né, juntamente com o pessoal da assessoria de comunicação. E é sempre um privilégio, né, poder dividir o microfone com você, Luiz Henrique Berger, e os demais torcedores do Esporte Clube São Luís aí para trazer a fundo aquilo que a gente pensa realmente em relação ao Esporte Clube São Luís. Beleza. E do ladinho aqui de nós está o Luiz, carinhosamente chamado de Luizinho pela comunidade, né? Eu até não sei por que insistem em chamar ele de Luiz Henrique Berger na comunicação, mas ele ele é o nosso Luizinho aí da comunidade, é filho da nossa terra aí, jornalista experiente da nossa comunidade, é polivalente, né? Mas, sem dúvida nenhuma, uma vocação especial aqui na área esportiva. Luizinho, obrigado por estar conosco aqui nessa conversa que a gente vai ter aqui hoje à noite. Pô, eu que agradeço, Bira, ter sido lembrado para participar dessa experiência com o Alex também, e com todo o pessoal que vai se somando a cada segundo, a cada minuto. Só te antecipo que se tu me convidou imaginando que eu tenho alguma resposta, algum encaminhamento concreto para esses dois assuntos, Covid e futebol gaúcho, escolheu a pessoa errada. Eu já achei que o gauchão não ia seguir, depois eu me convenci que ia ter gauchão, sim, na sequência eu desisti, não vai mais ter, e agora, na semana passada, teve de novo. Por mais que a gente tenha aí esse ponto de interrogação, o gauchão está confirmado para ser reiniciado a partir de agosto, final de julho. E dizer também que acaba sendo uma alegria por um motivo especial estar aqui exatamente dias depois de tu ter convidado essa figura tão querida, o nosso Frei Costela, eterno Frei Costela, né? Agora ele deu Costela, mas um cidadão com quem a comunidade aqui conviveu e que tantos ensinamentos deixou aqui para a nossa comunidade, Bira. Com certeza. Eu até quero seguir nessa discussão. A gente está assim, qual é que é a ideia aqui do nosso blog? É levantar uma discussão, é uma conversa, não é uma entrevista. Primeiro, para a gente não... Eu sempre tive a oportunidade de ser entrevistado por vocês dois nas emissoras, e hoje não é uma entrevista, é uma conversa, mas é legal também essa experiência para mim, poder trocar ideias livremente com vocês do ponto de vista dessas dúvidas todas que nós temos. Mas assim, antes de nós entrar, como que tá a vida da crônica esportiva sem futebol? Como que vocês olham para todo esse momento? Qual é que é o olhar que vocês têm, Alex, dessa situação toda? Por exemplo, tem aí o Covid, tem toda essa questão. Como que vocês se viram, digamos assim, nesse momento que o esporte está em baixa, que tem essa preocupação toda com a saúde? Como que é o teu olhar de cronista esportivo, de repórter, de campo, né, nesse momento? Olha, Bira, sinceramente falando, é uma situação que ninguém esperava, né, passar por esse momento. Inclusive, nos primeiros dias ali, depois daquele Grenal da Libertadores da América, né, a gente esteve lá transmitindo o Grenal e, coincidentemente, 3 ou 4 dias depois,
tanto o presidente do Grêmio e do Internacional foram diagnosticados com a Covid-19. Mentalmente, Bira, para mim foi muito difícil, né? Naqueles primeiros 10 dias, os primeiros 15 dias foi muito difícil, porque, a gente estava lá no meio da aglomeração de em torno de 50 mil pessoas, né? Naquele Grenal da Libertadores, foi muito complicado, pelo menos para mim, né? Mentalmente, psicologicamente, eu acabei, assim, entrando meio que em paranoia, né? Mas depois, graças a Deus, aí não fiz teste nenhum, mas graças a Deus foi amenizando um pouco essa situação aí, particularmente, claro, né? Foi amenizando e tenho procurado manter os cuidados, né? Tirei 10 dias de férias recentemente, porque a aglomeração também, ela faz parte e acaba afetando, né, todos os segmentos, né? E o mundo esportivo, pensa bem, imagina, são situações que estão interferindo demais, né? Estamos, como você salientou no início aí, há 60 e poucos dias sem futebol, sem treino, né? Porque geralmente, às vezes, o pessoal não tem futebol, mas fica treinando, né? Agora nem isso pode fazer. Então, todos os cuidados junto com a família, com a esposa, com o menino aqui de 3 anos, né? Então, a gente tem procurado manter esses cuidados aí para não ser atingido também. Ótimo. E lá para os outros lados, lá, Luizinho, como é que é a tua visão em relação a isso, esse problema todo aí do coronavírus? O que mudou na tua rotina de jornalista, pegando aqui na área do esporte? O que tu pensa desse negócio todo aí? Sabe que, terminado o jogo lá na Arena, eu estava lá na zona mista com o Alex, todos os colegas, e confesso que mesmo naquele jogo sem público, com o Grêmio, os jogadores entrando com máscara, toda aquela especulação de que até o Grenal da semana anterior, que o Alex fez referência, poderia não ter saído, não me caiu a ficha até ali que a gente não teria o jogo com o São José, né? Tanto que tivemos até uma repercussão de uma manifestação tua com o presidente Pitol, projetando já preço de ingresso para o jogo seguinte. Até ali, por mais que aquilo escancarava na nossa frente, né? Eu já vinha, eu acompanho essas epidemias, lá o ebola, daí eu fico vendo para onde já foi, eu vinha acompanhando, quando eu lá em Wuhan, aí a China praticamente toda isolada, fechada, vinha acompanhando isso, não era nada novo, mas eu não tinha ainda a compreensão, mesmo depois daquele jogo, sem torcida naquela enorme arena, eu voltei para casa, fiz fotos até do Zalmir, que fez o lado do Grêmio, e foi assim uma coisa impressionante, essa paranoia do Alex, não foi só o Alex, porque imagina, Bira, o Grêmio, na entrada em campo, mostrou toda a preocupação, o Renato praticamente na coletiva só falava disso, né, do risco, mas na saída de campo, ali na zona mista, naquele gradil, os repórteres, e uma dezena de colegas, ficaram ali se grudando e se encostando para pegar a fala de um jogador do Grêmio, que também ficava a centímetros deles. Então, naqueles dias ali, em seguida já veio a confirmação de Covid-19 nos dirigentes do Grêmio, o vírus andava por ali também. Então, confesso, até aquele momento eu não tinha me tocado de que isso atingiria a gente com tanta força. Ontem eu conversava com o Cook, o preparador físico do São Luís, já para te responder, então não me alongar muito. Tenho feito entrevistas, como diz o Alex, não é só jogo, não tem treino, então não tem o acompanhamento diário, não tem a repercussão, vai jogar, não vai jogar, tem alguém no departamento médico, não, fica mandando mensagem para ver como é que os guris estão, tem jogador lá na região dos Lagos, o Lucas Carvalho está lá no Rio de Janeiro, em Nova Lima está o João Paulo, volante, interior de Minas, quase 100 casos de Covid na cidade, fala com o Jadson, está numa cidadezinha chamada Coração de Maria, perto de Salvador, não, lá de Feira de Santana, né? Fica fazendo esse tipo de noticiário, ouvindo os dirigentes, ouvindo Piccoli, ontem o Cook dizia, quando eu fui embora naquela terça ou quarta-feira, 16, 17 de março, eu passei orientações para os atletas, mas eu não tinha ideia que eu ia ficar 60 dias em Erechim, distante, né? Para fechar,
é uma frase conhecidíssima de um ex-técnico da seleção escocesa, de um time da Escócia, que diz que futebol não é questão de vida ou morte. Ele dizia, é muito mais que isso, para dar uma ideia da dimensão do que é o futebol. Só que eu piso no freio nesse momento. Outro dia eu disse até no ar aqui, eu posso estar até correndo risco, porque em algum momento não precisa mais do setorista no dia a dia. Eu tenho outras tarefas aqui, mas boa parte do que eu fazia era isso. Mas eu não acho que seja uma atividade essencial, assim como uma academia. Futebol não poderia voltar agora, né? É muito arriscado. A gente está vendo na Alemanha tudo que está acontecendo e lesões até que houve lá, mas não incluo nas chamadas atividades ou serviços essenciais do futebol nesse momento. Pois é, é que a gente sofre, todos que gostam de futebol sofrem com a ausência do futebol, né? Só que agora, nesse momento, realmente parece que a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda, né, em relação a tudo que está acontecendo no mundo, né? E aqui, cada vez, talvez mais perto de nós, talvez aquilo que o Alex falou ali, daquela paranoia inicial, acho que todo mundo, de certa forma, em alguma medida, a não ser que a pessoa está totalmente desconectada da realidade, se a pessoa está raciocinando assim, de forma humanitária, olhando para o mundo, olhando para as coisas, não tem como não ficar preocupado com tudo que está acontecendo, e essa paranoia é normal, porque imagina, o Alex dizia que estava num jogo com 50 mil pessoas e as notícias que pessoas estavam lá, presidente, isso aqui, infectadas, então daí tu já não sabe mais nada, né? Tu já não sabe se tu também não está correndo risco, e daí é o risco para tua família, para os teus amigos, né, para os teus colegas, que acaba vindo. Eu quero dar uma boa noite para bastante gente dando boa noite aqui, várias pessoas, até o Marcelo Galvão está acompanhando aqui, ó, legal, Marcelo, um abração, né, o Francisco Trindade, Antônia Gobo, né, Valmir de Quadros, uma turma grande aí, dando um alô, Vanderlei, lá no bairro Woodstock, uma turma que está conectada, e tem alguns que se conectam sempre, alguns que entram um pouquinho, saem, olham um pouco, depois tem até a oportunidade de ver também no outro dia, que fica disponível, está sendo bem legal nessas conversas. Em relação à atividade de vocês, né, eu sempre tenho uma curiosidade de perguntar isso, de conversar com jornalistas esportivos sobre isso. Como é que é a visão de vocês, por exemplo, assim, tu tá fazendo uma cobertura de um time, né, do São Luís. Vocês chegam a se identificar assim com o clube que vocês estão mais próximos? Por exemplo, aqui nós temos o nosso São Luís. Vocês chegam a ser torcedores do São Luís, aquela preocupação ou vocês tratam as coisas muito mais só na visão técnica da coisa, né? A gente tem um trabalho para fazer assim, assado, ou tirando esse trabalho da parte técnica, vocês também são torcedores, assim, que gostam do futebol, gostam do rubro e torcem por ele, ou fica mais no ambiente técnico? Hoje ele vai se cobrar, Alex, das perguntas que a gente faz para ele, agora ele bota nós em saia justa. Aí. Sabia que isso aí vinha, eu tinha certeza que ia começar por aí. Sacanagem. Bom, uma curiosidade. Claro. Vou te falar o seguinte, Bira, eu sou colorado em Porto Alegre, torço pelo Internacional. Nos primeiros anos, lá nos anos 90, a repórter fazia grenais, fez a final da Copa do Brasil, Inter e Fluminense, fazia a Libertadores. Eu sempre pedia para fazer o adversário, não fazer o Inter. Era uma forma de eu me precaver de alguma situação que fugisse, ainda era um jovem. Então, eu fiz o Fluminense na final da Copa do Brasil, fazia sempre o Grêmio nos grenais, tinha que entrevistar o Cacalo, um cara de quem eu não tinha uma grande simpatia, mas evitava tietar, de repente, lá no lado do Inter, período em que o Figueroa, por exemplo, era supervisor. Eu ia ficar doido, né, para entrevistar o Figueroa, então eu ia lá para o outro lado entrevistar o pessoal do Grêmio. No caso do São Luís, vivo essa história desde os anos 70,
Alex vai concordar, quando perde tem muito mais notícia, quando está em crise rende muito mais o noticiário, né? Mas eu no microfone, se foi pênalti, se não foi, cara, não pesa o gosto pelo São Luís, a simpatia, o respeito, a torcida, o amor, seja lá o que for, né? Porque tem muita gente que sem TV está só ouvindo. Então, por mais que a gente tenha toda essa identificação e tenha, né, por vezes, né, se envolve numa narração toda emotiva e o narrador enxerga alguma coisa que a gente não está vendo, né, tem que contemporizar, mas já consigo, né, um bocado de tempo tirar isso de letra. Muitas vezes, um jogo na Baixada, nenhuma nem duas, o torcedor vem cobrar porque ele está vendo o jogo e aí ele não entende que aquele lance era para expulsão, vem xingar na tela de que lado tu está, né? Tu não é do rubro, os caras não entendem isso, né? Isso é frequente, o Alex também, a gente fica, né, colado na tela em jogos em casa, o torcedor está nos ouvindo e tem uma opinião diferente, porque não dá para ficar puxando brasa para o assado que está vendo um lance e ele, né, não vai relatar algo que não corresponda com a verdade, né? Então, em termos de dupla Grenal, isso também já passou, e de São Luís também, tiro de letra, procuro fazer algo o mais próximo da realidade, assim, o mais próximo da isenção possível, que é, na verdade, o desafio diário da nossa profissão. Mas fora da transmissão, fora do ambiente de trabalho. Vou para geral, quebro amendoim lá na geral. Atrás do gol, quero xingar a bandeira, tô na onda do torcedor, sem dúvida. Por mais que aqui em Ijuí, né, o meu time do coração aqui, onde eu joguei na escolinha, foi o Gaúcho, né? Eu sou tricolor em Ijuí e colorado em Porto Alegre. Tá certo. Antônia Gobo mandou um abração para ti aí. Pô, qualificada presença aí da Tonha. Sim, da Tonha, atleta, né? Nossa corredora, professora. Alex, você sabe, Bira, que o São Luís é o segundo clube no Rio Grande do Sul, qual eu tenho o prazer de ser setorista. O primeiro foi o Brasil de Farroupilha, né? Fui setorista lá e acompanhava o Brasil e a Cortiana na série Liga Nacional, série Ouro e por aí vai. E, assim, me identifiquei muito mais lá em Farroupilha com a Cortiana, né? A Cortiana, que era o time de futsal lá, me identifiquei bastante. E aqui em Juí, eu assumi o setor do São Luís em 2013, né, quando o José Henrique Kotterman, ele recebe uma proposta para ir para Santa Catarina, ele aceita no final de 2012, e aí vem a ordem da direção que a partir daquele momento eu seria setorista do São Luís. E, curiosamente, o São Luís faz aquela campanha que culmina com o título do interior, né? E isso é uma coisa que para mim, particularmente, marca muito. E eu leio histórias, escuto histórias de pessoas do famoso time de 1991, né? E aí você chega em 2010 em Ijuí, né? O São Luís faz uma campanha razoável 2011 e 2012, e aí daqui a pouco 2013, quando você assume o setor e o time dá uma guinada na história, isso é uma coisa que marca, né? Fica para sempre. Então, e eu aprendi a torcer pelo São Luís ali. Teve a final contra o Internacional, mas teve aquele jogo emblemático, né? Contra o Grêmio, 4-0 aqui em Juí, que o São Luís começa mal o campeonato, com um empate em casa e uma derrota fora contra o Lajadense, e aí vai para jogar contra o Pelotas, e aí tem a tragédia da Boate Kiss, né? E aí o próximo adversário do São Luís é o Grêmio, aí tem a mudança na comissão técnica. Eu digo, poxa vida, mas será que o primeiro ano como setorista do São Luís não vai conseguir? Pô, afinal de contas era o Grêmio, né, que estava vindo aí. Mas aí você pensa, mas é o Grêmio os reservas, é o Grêmio isso, o Grêmio aquele outro, não importa, é o Grêmio. É como diz o Paulo Henrique Marques, se está lá é porque alguma qualidade tem, né? E aí o São Luís faz aquele 4-0 em cima do Grêmio, e dali em diante eu comecei a ter um carinho pelo clube, né? Aí tem o jogo contra o Internacional, a final 5-0, não deu, e depois tem um outro jogo contra o Grêmio lá, que o São Luís foi desclassificado por detalhe, né? E 2 lances me chamaram a atenção naquele jogo.
que foi o lance do pênalti em cima do Juba, né? Não dado, e eu estava do lado do Luiz Henrique Berger naquela ocasião, e a gente, mas por que ele não deu o pênalti? Ele chega a colocar o apito na boca, né, para apitar, e não deu. E depois o São Luís, com 1 a menos, toda a parte do jogo, aos 40 e poucos do segundo tempo, o Washington arranca pela esquerda lá, dá um chute, a bola passa meio metro do gol, quase gol do São Luís. E ali eu aprendi a torcer para o São Luís. Eu fiquei bastante chateado naquela campanha, o São Luís já na divisão de acesso em 2015, com tudo que aconteceu naqueles 3 últimos jogos, especialmente em Vacaria, né? Fiquei muito chateado quando o São Luís precisava de 1 ponto apenas para se classificar para a fase final, e tinha 3 jogos, sendo 2 em casa, e conseguiu a proeza de perder os 3. Né? 2016 uma campanha muito fraca daquilo que a gente acostumou a ver do São Luís, e aí 2017 a redenção, né? E 2019 o São Luís fazendo uma grande campanha. Aprendi sim a torcer pelo São Luís a partir de 2013. Não sou identificado embora venha de Viamão, né? Não sou identificado com Grêmio ou Internacional em Porto Alegre. Gosto muito mais do Atlético lá em Minas Gerais, até porque eu tenho raízes mineiras. Tá. Tu veio para cá quando mesmo, para Ijuí? 2010, final de 2010. 2010 e 2013 assume a questão esportiva do setorista ali. O Marcelo Galvão falando ali que tu é pé quente, Alex. Marcelo fazendo comentário. Um pouquinho, né? Vocês sabem que vocês me acompanham assim bastante tempo, não só na questão do São Luís, ali, que a gente hoje é conselheiro e tal. Eu sempre sou uma pessoa que tenho bastante motivação e alguns dizem que eu sou muito sonhador, outros dizem que, enfim, mas o fato é que eu gosto de me envolver nas coisas que eu participo. Quando me envolvo, eu gosto de me envolver bastante, e daí a gente se apega às coisas, né, de uma forma muito forte. Eu, quando comecei a participar do São Luís, quer dizer, torcedor, eu sou desde criança aqui do São Luís, enfim, tenho a minha identificação lá com que quase todo mundo tem. Eu sou do Inter, Colorado, do Inter, enfim, e tal, e desenvolvi uma capacidade de torcer pelo São Luís que ela é fantástica. Quem me acompanha sabe, não importa se o Inter vem aqui ou coisa parecida, eu torço de forma muito forte para o São Luís, e depois que comecei a participar mais ativamente, principalmente nos últimos 3 anos como conselheiro, aquela paixão ainda mais forte e preocupação. Por exemplo, vocês que acompanham de perto o São Luís, que acompanham o nosso clube, né? Qual é o São Luís do sonho da crônica esportiva? Por exemplo, se eu tivesse que dizer assim, eu como cronista esportivo, como jornalista, como repórter, eu gostaria que o São Luís, eu tenho um sonho assim, olhando de fora para dentro, digamos assim. Como setorista, como quem acompanha o esporte, né? Diz de onde ele pode chegar, até onde pode ir. O sonho, por exemplo, assim, às vezes tu tá em casa, às vezes tu tá numa rodinha de amigos, e daí o São Luís poderia, que legal se o São Luís pudesse fazer tal coisa, ou ganhar tal dimensão. Trazer o Palmeiras para jogar aqui numa Copa do Brasil, alguma coisa nesse sentido, uma quarta de noite, né? Eu penso nisso. Qual que é os melhores sonhos de vocês em relação ao rubro? Eu vivi títulos da Copa Galego em 97 em Vacaria, muito bacana isso, né? Colocar familiares no fone com os jogadores em campo, né? O que o Alex hoje faz nos jogos que a Progresso transmite de ponta, porque aqui a gente tem disputado o título do interior, da segundona, né? Mas poder ir mais longe, né? Jogar uma divisão nacional, trazer para cá grandes clubes, para além dos, né, respeitando todos esses do gauchão, mas ser exatamente um clube de futebol com portas abertas durante o ano e jogando competições importantes que tem o Brasil, né? A gente tem discutido essa semana aqui na rádio as possibilidades que se apresentam pós-pandemia. Muitos vão ficar pelo caminho, a gente já sabe, em diferentes segmentos,
E alguns mais aptos ou por ter planejamento vão seguir. O São Luís não tem dívidas. Quem mais não tem dívida nesse porte de clube do tamanho do São Luís? Né? O que pode fazer? O Alex lembrava o 2013. Aí a gente colocou as fichas que em 2014 ia parar de dar aqueles passinhos e ia dar salto. Cai. 2019 para 2020 agora, né? Tem os 3 jogos aí para nos desmentir, mas o caminho era, né, o do rebaixamento. Então, estão todos aliviados. O Michel me disse outro dia, tem que soltar foguete hoje na cidade, porque o São Luís não vai cair, tira um peso dos ombros. Então, esse São Luís dos sonhos que tu diz, para mim, passa por isso que esse ano a diretoria já se propôs, né? A Copa do Brasil, que pela conquista do ano passado foi autorizada, né, a participação, e essa disputa numa Série D, que é agora uma grande incógnita, que competição vai ser. Mas isso vai passar, e o São Luís é um desses clubes estruturados que, dependendo da forma como enxergar as possibilidades, as potencialidades que tem, sabendo das suas fragilidades, pode se apresentar. Outro dia a gente conversava e sempre vem o exemplo da Chapecoense. Não é essa pós-tragédia, mas na época do presidente Miron se fez uma comitiva no São Luís e se foi a Chapecó conhecer a Chapecoense como um modelo de gestão a ser copiado, né? Seria, quem sabe, um bom caminho pensar dessa forma. Você fala, Luiz, sobre a Chapecoense e é o maior exemplo, né? Porque eu chego em Juí em dezembro de 2010, o São Luís, assim como a Chapecoense, eles faziam amistosos entre si para se preparar para os seus respectivos campeonatos, né? O São Luís preparava para o Campeonato Gaúcho, a Chapecoense, que não tinha série, assim como o São Luís, se preparava para o Campeonato Catarinense. E a Chapecoense foi indo, e o São Luís ficou. Então, esse é o São Luís dos sonhos hoje, né? Se você perguntar para o jogador, assim, quando for fazer a questão de planejamento para contratar o jogador para disputar os campeonatos, e aí, Luiz Henrique Berger, quer jogar no São Luís? Quero, mas o São Luís te oferece um calendário de apenas 4 meses. Ah, mas o São Luís paga em dia. Beleza. O jogador hoje ele está vendo muito mais a questão do calendário cheio do que jogar apenas 4 ou 5 meses com um mês de pré-temporada. O jogador tem pensado desta maneira, e eu tenho contato com muitos deles, e eles têm relatado isso, né? E é uma pena que o São Luís tenha parado, estagnado no tempo. E se você pegar e analisar, e aí de repente é coisa da minha cabeça, mas se você pegar e analisar, os clubes do interior do Rio Grande do Sul que estão trabalhando apenas um semestre, eles estão sucumbindo. Por exemplo, a gente pega o Santa Cruz. Santa Cruz jogava apenas um semestre. Quando caiu, nunca mais conseguiu voltar, né? Está numa 3ª divisão hoje, de campeonato estadual. A gente pega o Veranópolis agora. Ficou 20 anos na 1ª divisão, mas será que consegue voltar? Né? Então, assim, é muito difícil. Então, eu vejo o São Luís dos sonhos, esse São Luís que o Luizinho acabou de dizer, né? O São Luís que possa pegar a Chapecoense como exemplo, conquistar um acesso da Série D para a Série C, se sair a Série D esse ano, porque, por exemplo, se sair a Série D esse ano e o São Luís não conquistar o acesso, o São Luís volta para um semestre de novo ano que vem. Ah, mas não foi rebaixado. Ah, uma grande vitória, beleza. Só que tu vai fazer um semestre de novo ano que vem. Aí volta a ser aquele clube sazonal, né? Então, o São Luís dos meus sonhos hoje, ele passa muito mais por ter o calendário cheio, com uma Série D, uma Série C, e aí, por que não, de repente, sonhar com uma Série B de Campeonato Nacional? Beleza. O Puga, deixa eu ver aqui, o Puga Ribeiro fala ter calendário o ano inteiro, talvez respondendo a pergunta do sonho dele, né? E o Edvin Bernick, que inclusive é pai de atleta aí do Sub-17, ele fala que ter estrutura de formação de atletas de fato, usando o que se tem em Juí. E olha que não é pouco, segundo ele. Que é esse debate, assim, a gente enfrenta sempre, né? Lá no clube
tem esse debate constante do calendário o ano inteiro e tal. A gente sempre tem que estar pensando assim, e que o ideal, o que ocorre é aquilo que se planeja, né? Então, se a gente consegue planejar um campeonato gaúcho, bom, é o campeonato gaúcho que se planeja. Se a gente consegue planejar o ano inteiro, é o ano inteiro. Se a gente consegue planejar talvez um sonho um pouco mais uma estratégia mais de curto, médio e longo prazo, que me parece que é o que a Chapecoense fez, ela se organizou, ela se projetou dentro de um planejamento de futuro, ela estava se vendo lá na frente, e daí foi indo e foi correndo atrás daquilo que estava planejado, porque sem planejamento a gente sabe que a gente não vai. O torcedor, eu estou sempre misturado ali com a torcida, a gente percebe que todo mundo, tem muita gente que tem opiniões aí sobre o clube, né? Desejo. Daí, claro que às vezes quem está com a caneta, digamos assim, também tem outras preocupações além de apenas imaginar o que pode ser feito. Mas também tem a responsabilidade de tentar. Olha, eu tenho uma opinião assim, aqui eu acredito que o trabalho que vem sendo feito nesses últimos, digamos, 10, 15 anos aqui no São Luís, essa fase toda de recuperação, lá quando nós estávamos totalmente endividados e a recuperação toda que se teve, é inegável, na minha opinião, que foi feito um trabalho muito importante, um trabalho cauteloso, muito consistente de recuperação da credibilidade do São Luís. O São Luís venceu uma etapa que para mim foi bem importante, que no meu olhar, ao menos na minha visão, o São Luís ele caminhou, né, talvez numa estrada muito longa, né, mas ele criou um caminho de segurança, tentando evitar que um passado ficasse assombrando lá atrás, daquilo que tinha antes, e criou um caminho sólido, né? Criou um caminho de segurança, né? E claro que, como o Alex falou, né, alguns times decolaram, né, voaram mais longe, usando aqui o exemplo da Chapecoense. Mas o São Luís fez uma opção de criar uma forma de fazer com segurança para manter futebol ao menos uma parte do ano. Hoje, a estrutura que o clube tem e a torcida, os associados, já não aceitam mais só isso, né? Querem que o clube possa ser mais do que somente o gauchão todos os anos e, eventualmente, uma segunda divisão, caso caia. Então, o São Luís me parece que tem que ter essa preparação. Em relação a essa situação do Covid, né? Vocês têm efetivamente esperança que o Campeonato Gaúcho vá retornar esse ano? Ou vocês acham que foi uma questão de ganhar tempo ali ou coisa parecida? A impressão é que precisava colocar um objetivo, uma data para a retomada, principalmente da dupla Grenal, que ficou... Alex tem mais bastidor que eu sobre isso, mas foi os presidentes de Inter e Grêmio que foram lá conversar com o Oxman, até onde eu sei, e aí fecharam essa questão para já chegar na reunião com essa proposta e os demais aceitassem rebaixamento e um retorno a partir de agosto. É mais uma torcida do que uma opinião com alguma base, não tem, Guia. Vamos passar, se eu vou ouvir o Mandetta, que é um cara que eu comecei a ter confiança nos depoimentos dele no final da tarde, né, nas coletivas, e que ele segue e tem acertado praticamente em tudo que ele falou, o ex-ministro, teremos um longo junho pela frente ainda. O maio não terminou, há regiões em situações diferentes, e há pouco eu lembrava, o São Luís vai trazer jogadores, então, de diferentes regiões. Cheguei a comentar aqui, não sei o que vocês acham disso, mas a gente corre o risco de ter a rodada do domingo e quarta já parar o campeonato, quem sabe de novo, porque se tiver algum caso tem que parar de novo, né? Se a gente vê hoje a chegada dos atletas do Inter, do Grêmio, para treinar,
que efeito tem isso, né? Quando se fala em coletividade, o futebol é coletivo, estão se preparando fisicamente lá, mas trabalho com bola coletivo, não tem efeito nenhum aqueles treinamentos, é só, como disse hoje o técnico do Inter, o Koundé, para a cabeça do jogador isso está sendo positivo, sair do confinamento, então tem esse efeito. Agora, o retorno mesmo em agosto, por isso que eu até percebo o São Luís sem anunciar, olha, vamos voltar tal dia. Parece que dá uma impressão que o próprio São Luís ainda quer aguardar, fica em compasso de espera, porque é uma situação de grande indefinição. Adoraria que tivéssemos a volta do futebol ainda em julho, que dia 15 o São Luís pudesse se apresentar e fazer essa intertemporada e voltar, mas não tenho nenhuma expectativa em relação a isso. É uma torcida, né? Não só que o futebol, mas que passe esse filme de terror aí que a gente vive diariamente, apesar da cidade estar numa situação, digamos, confortável em relação a outras da região e daí um pouco mais distante, mas um quadro, como o Alex falou há pouco, da Série D, que garantia temos de que Série D vai acontecer, né? Com os representantes, né, os simpáticos clubes do Nordeste, do Norte, destroçadas as cidades, né, com a situação que vai ser enfrentada ainda por um longo período, né, uma tristeza geral que essas comunidades estão vivendo e que vai jogar bola como, Bira? Pois é, o Cássio Lopes, que é nosso conselheiro do São Luís. Já ouvi falar desse rapaz. Né? Eu costumo dar eu leio aqui porque tem gente que acompanha no celular e às vezes é dificultada a leitura por causa do tamanho da tela. O Cássio vai na linha que tu fala aí, Luizinho, antes de passar aqui para o Alex. Eu acho que não tem mais futebol esse ano. É um risco muito grande voltar com o futebol mesmo com portões fechados. É no campo das opiniões, né? Porque a gente não sabe bem ao certo o que vai acontecer. Eu tenho um comentário aqui daí eu já passo para o Alex. A Adriana, né? A Adriana Noronha, ela... Só deixa eu conectar aqui uma bateria aqui. Não vi que estava desconectada. Aqui, só um pouquinho. Aí, ó. A Adriana Noronha fala aqui em Minas Gerais, um comentário um pouco mais longo. Ela está lá no Paraná. Enfim, no final das contas, ela encontrou alguém lá que certamente após a pandemia será um grande desafio para os profissionais. A neta dele me indagou se de Juiz Placa. É aquela coisa, a gente vai em vários lugares do Brasil, a gente encontra gente que conhece o São Luís, que já ouviu falar, que o São Luís é uma vitrine. Eu, inclusive, sou daqueles que acredito que o São Luís ele é uma ferramenta de desenvolvimento para a cidade, se souber bem utilizado. Alex. Quando eu tiro férias, geralmente eu vou para Belo Horizonte, dessa última vez eu não fui, né? E em 2017 eu fui e levei uma camiseta de presente, né? Aquela do Paulo Baier, levei de presente para um grande amigo meu que mora lá em BH. Eu vou na mesma toada do Luiz Henrique Berger, eu acho muito temerário recomeçar com o Campeonato Gaúcho e devido à pressão de Grêmio Internacional, que são as duas instituições esportivas mais fortes no cenário estadual, evidentemente pressionaram a Federação Gaúcha de Futebol, né, que, no meu entendimento, parece que situar uma data para tranquilizar torcedores, tranquilizar patrocinadores, tranquilizar a emissora de televisão detentora dos direitos de transmissão, né, mas surgiu essa luz, né, agora vai depender dos órgãos de saúde, dos órgãos de governo, para saber aí se o campeonato será retomado ou não. Eu acredito que não será retomado não em agosto, mas de repente ali por setembro, até mesmo outubro, até porque os clubes já deram férias para os seus jogadores, então o calendário de 2020 ele pode tranquilamente adentrar 2021. Pois é. Tem o Iloreci Bertoldo, né? No caso do São Luís, tem que haver, na minha opinião, a estrutura fora de campo, em primeiro lugar. Sem isso, vai ficar no mesmo lugar.
né? Vídeo 91, 2005, 2013, 2017. Mudamos aqui um questionamento, né, do Bertoldo em relação à situação toda. Deixa eu ver aqui, o Nicolau Ferreira, que é lá de Joia, Nicolau, o filho do Nicolau é um cara bom de futebol, né? Tá tentando emplacar o rapaz também. O clube deve proporcionar atividades o ano todo, né? Então é aquela ideia, né? Enfim, aquela ideia que tem do futebol o ano inteiro, né? Porque um clube de futebol, a essência é o futebol, então ele não pode ser pela metade. Então a ideia é que seja inteiro, né? Nessa situação. Então, exato, aí tem muita. O Valmir, como a administração pública pode contribuir com o São Luís? Um questionamento do Valmir de Quadros aí. O que vocês acham nessa pergunta do Valmir? Nessa tua linha de se o gestor identificar o São Luís como uma ferramenta de divulgação, de desenvolvimento do município, tem que entrar de alguma forma que não corra o risco de ser enquadrado em lei de responsabilidade fiscal, que é o que a gente ouve muito, né? Um temor e de repente tem mesmo, de não poder ajudar diretamente com recursos, mas se o gestor identificar, isso vai muito daí da figura, né, da relação. Nós tivemos historicamente que, nos anos 70, Emídio Peronde, prefeito de Juí, presidente de São Luís, seu Vanderlei Burman, centroavante do São Luís. Atacaram em todas. Mas, puxa vida, então, uma relação muito próxima do futebol profissional com a administração. E tem que ter um olhar, sim. É polêmico, porque tem gente que acha que já recebe auxílio suficiente, mas sim, que seja na base, né, que é algo que foi citado há pouco, da importância da base, e não é a base essa. Eu sei que o Marcelo está assistindo, o Marcelo vai concordar, o Marcelo Galvão, não é a base que se reúne em março para jogar até agosto, e daí a gurizada toda é liberada, e no ano que vem faz peneirão de novo, né? Isso não tem efeito algum, é uma base duradoura, mas para isso a gente volta para essa questão de uma estruturação, uma estruturação, né, de clube que sabe onde quer chegar daqui 5, 10, 15 anos, e não nessa gangorra, ou como chama, nesse tobogã que o São Luís vive, né? Adora viver perigosamente esse nosso São Luís, né? O ano está lá em cima, daí já fleta com a segunda divisão. Então, só queria voltar, acho que foi a Adriana que falou do Pará. Eu não vi o Pará jogar no auge dele, era um ponteiro esquerdo, pelo que me contam, daqueles habilidosos que passavam o pé esquerdo e o pé direito por cima da bola, fazia malabarismos. O filho do Pará, toda vez que o São Luís joga no Zequinha, ele vai na tela lá avisar que ele é o filho do Pará e torce pelo São Luís. Deve ter mais familiares aqui em Juiz. Querido Pará, eu vi ele já veterano jogando na montanha e depois apitando jogos do Amador. Uma figura, né, queridíssima e que está na memória aí de quem tem 50, 60 anos ou mais aqui na cidade. Pois é. Não sei se tu quer comentar sobre essa questão, Alex, ou não? Não. Ele vai divergir? Não, mas não tem problema. Assim, qual é que agora eu estava com essa história do Pará, né? Nós chegamos a ter aqui em Juí o maior campeonato amador do país, enfim. O Luizinho, que é mais antigo aqui na cidade, nessa área, pode nos recordar, acho que mais de 80 clubes, né? Sim. Sérgio Correia, presidente do CMD, 90 clubes. Pois é, então nós tivemos aí um maior campeonato amador do país, talvez não se vê em outro lugar, numa cidade como Juí, nessa dimensão. E nós tivemos aqui, historicamente, craques de futebol, pessoas que conseguiam seguir a carreira
e aqueles outros craques que, por circunstâncias da vida, mantiveram o seu futebol aqui em Juí, né? Não chegaram a ir para frente, mas tivemos o Dunga, tivemos o Paulo Baier, tivemos o Marco Antônio, podemos aí fazer uma lista, talvez vocês podem fazer uma lista triplicada ou muito mais de atletas assim, que o Bonamigo, enfim, pessoas que foram longe no futebol aqui. E se nós pegar a região mais ainda, né? Ijuí, a nossa região, pode ser um celeiro de atletas ou de possíveis atletas, de pessoas que possam... existe esse ambiente de celeiro de atletas aqui na nossa comunidade, na nossa região? Caleb. Eu acho que existe, viu? Não só em Juí, assim como na região. A gente já acompanhou aí, acostumado a acompanhar a Copa dos Campeões, né? E a gente observa bastante jovens com talentos, tanto em Juí quanto na região aí, que, claro, camarada, às vezes, ele vai ali e já quer que o piá de 15, 16 anos resolva, e não é assim, né? A gente pega o menino lá embaixo e vai lapidando ele para que quando ele chegar ali no profissional e ele possa corresponder à altura. São Luís, ano passado, disputou o Sub-17 e 3 jogadores me chamaram a atenção daquela equipe, né? 3 deles, inclusive, fizeram parte do elenco profissional esse ano do São Luís, que é o Batu, o Piolho. Eu acho o Piolho muito bom jogador. Claro, tem 16 anos, né, mas ele tem que ser lapidado. Eu acho muito bom jogador. E tem aquele menino de Pejuçara ali, Luan, se eu não me engano, um meia esquerda habilidoso, rápido, sabe? Eu acho que tem que olhar. O pessoal olha bastante assim, mas para poder lapidar tem que olhar um pouquinho mais. Pois é. Luiz. Porque não tem essa lógica de buscar 24, 23, 25, todo semestre, todo ano. Você vai ter que formar aqui. Começa por aí. E colocar essa gurizada, não exigir, não vamos exigir agora dos 3 jogos restantes que o Batu resolva no meio campo do São Luís. Mas imagine a experiência que ele teve. Que experiência foi essa de ter participado do grupo até agora, Gauchão, turma da Copa do Brasil, quem sabe da Série C, da Série D, né? Essa continuidade. Outro dia falava com alguns amigos quanto tempo, né? Ele falava em 2 anos, não, 2 anos é pouco, 3 anos. O guri que hoje chegam cada vez mais cedo, né? Tempo atrás era o júnior, né? Cara de 18, 19, hoje com 18 tem que ser alguém extra classe aí para ter alguma oportunidade. Mas o São Luís se permitiria, eu imagino ainda isso, mas em 2, 3 anos de base, você vai ter realmente uma base. E aí tu citou alguns nomes aqui que jogaram inclusive no São Luís e hoje, se tu for ver a região, ela fica também com todo esse olhar para Ijuí. Se você espalhar, assim como se espalha que o São Luís paga em dia, que aqui as coisas funcionam, se for transmitida a informação de que aqui tem uma base sólida, né, que é sério, né, que aqui se trabalha e se respeita, que o contrato é feito certinho, que quem vai ganhar é quem tem que ganhar com o menino, imagina de onde virá jogador. Porque não tem, eles estão indo para Caxias, para Chapecó, né? Só o Alex pode ajudar, onde o Batu jogou antes de passar aqui pelo São Luís, onde ele fez testes e as experiências que esse menino teve antes de jogar aqui, e hoje ele tem 17, né, Alex? Foram inúmeras, né, Luiz? E Sim. Tem um detalhe, no jogo lá contra o Grêmio, ele teve a oportunidade de ficar a primeira vez no banco de reservas do profissional, né? Então é muito interessante. E aí tem um outro aspecto, né? Por exemplo, como o Luiz falou no início da sua fala agora, todo ano tem que buscar 24, 25 jogadores para compor um elenco.
eu entendo, aí é uma questão de opinião pessoal, você não tem histórico, você vai buscar o histórico da carreira do Michel, você não tem histórico, você não vê o Michel lesionado, você não vê o Michel tomando cartão amarelo, então o Michel joga todos os jogos, tanto é que na passagem dele em 2018, ele joga os 13 jogos e fez 8 gols, se eu não estou equivocado. 8. E aí o São Luís busca um reserva para ele para esse ano, entendeu? Eu acho que ali o São Luís gastou um dinheiro desnecessário, entendeu? Tendo o Piolho aí, né? Bota o Piolho no banco, não, vai jogar mesmo, assim como o reserva não jogou, porque o Michel tomou conta da posição e não sai, entende? Então é nesse aspecto assim que poderia ser analisado um pouquinho mais a fundo, pelo menos eu penso dessa maneira. São Luís buscou o Reinaldo, o Luiz Henrique e o Lúcio para ser o terceiro goleiro esse ano, né? Mas aí, será que você não consegue olhar um menino da base para jogar, o Gabriel Melo? O São Luís foi buscar o Ervin, nada contra os jogadores, tá? Que fique bem claro isso. Mas aí o São Luís gasta, não sei qual era o salário do Ervin, mas aí o São Luís gastou, vamos chutar 5 mil com o salário do Ervin e o Gabriel Melo podendo fazer parte do elenco ali por 500 mil pilas, sei lá, né? Piolho, a mesma coisa, mas o São Luís preferiu gastar esse dinheiro do que aproveitar 2, 3 meninos do Sub-17 do ano passado, que no meu ponto de vista tinha um potencial. Talvez. Agora, imagina se esses guris, né, Bira, se esses meninos citados pelo Alex já tivessem 2 anos aqui. Isso. Porque o temor é esse, né? Uma coisa é jogar ali no juvenil, eles barbarizaram. Se eu tivesse a grana do Bira, eu comprava esses guri, cara, ficava com o passe deles, os direitos federativos deles. Mas aí você faz o contrato com os camaradas, né, Luiz? Mas eu digo, se esses guris agora continuassem aqui, né, claro. Aí sim, tu teria um olhar um pouco mais ampliado do que da resposta que eles poderiam dar. E aí não precisa buscar incógnitas, jogadores ilustres, desconhecidos, caras muito bacanas, trabalhadores, mas que se tu vai colocar são do mesmo nível, no máximo, quem sabe, do que esse. O que eu discordo e que muita gente me critica é que agora diminuiu um pouco, porque como o nosso amador caiu tanto, mas não faz muito tempo, tinha muita gente que entendia que era pegar jogador do amador e jogar direto no São Luís. Eu quero dizer que é completamente diferente. Vai ter a exceção? Vai ter. O cara, aquele que bota a camisa até da seleção e está assim, mas nem bola ele não sente, né? Mas uma coisa é jogar na várzea e a outra é vestir a camisa e ir para um jogo assinar. A súmula é diferente, o cheiro no vestiário, toda aquela atmosfera é completamente diferente. Então, pesa, né? Pesa, claro. E o sistema de treinos também. Sim, ainda tem isso. Mas é que tem um pessoal assim que é do futebol, que assiste, que entende, assim como todo mundo hoje está entendendo de cloroquina e Covid, né, de futebol, então nem se fala. Tá todo mundo, né, e eu ouço esse pessoal, eu ouço as pessoas, eu formo muita opinião, né, ouvindo as pessoas, né. O professor Mário Osório dizia isso, né, que ele caminhava pela cidade para ouvir as pessoas e pegar as ideias das pessoas, né. Eu fico ouvindo essa turma, só que eu discordo disso, e muitos entendem para que buscar o atleta desconhecido lá do clube da Série C do futebol paranaense, se tu tem aqui o zagueiro Paulão. Mas o Paulão joga só, né? Nunca enfrentou um centroavante como o Michel, por exemplo. Então, é só para ilustrar essa situação e não deixar passar, porque senão pode ter alguém entendido que eu estou defendendo a saída, a retirada de jogadores direto do amador aí para o profissional, e não é assim. Não, eu acho que essa discussão é uma discussão feita. A gente tem que acontece, né? A gente... mas tem lá o fulano que é muito melhor que o ciclano. Mas, isso. Assim, todo mundo é treinador, todo mundo tem opinião, né? Sobre tudo, né? Principalmente no futebol. Então, em relação a isso, o fato, eu acho que o Luizinho mata a charada ali, e eu vi que aqui o Antônio Canabarro, o Marcelo Galvão, o Pulga Ribeiro, a professora Antônia Gobo, o pessoal aqui, todo mundo meio que na mesma toada, que a gente tem que investir na base, porque
se depois de 2, 3 anos de base, organizadinha, né, a gente vai ter um resultado. Né? E esse resultado, talvez tu pegar alguém do amador, talvez tu pegar alguém que recém entrou no sub-17 e largar no profissional, talvez aí tenha um certo risco de queimar a etapa ou de não dar certo, e daí tu pôr um planejamento para trás. Agora, no momento que tu cria um processo, né? Tu cria um processo, bom, vai entrar aqui, vai passar lá pelo dito, daí vem para cá, vai organizar aqui, vai jogar, e quando o cara está com 17, 18 anos, de repente ele já está com toda uma caminhada de profissional, porém no júnior, porém no juvenil. E daí, quando vê, ele pode sim completar o grupo, e daí abre espaço até para contratar jogadores com um pouco mais de experiência no profissional. Aquela coisa, né? De repente, por que o fulano não pode jogar aqui? Porque o salário dele não está no padrão do nosso time, do nosso clube. Então, de repente, se tu entende? Se tu pega, de repente, tu começa a criar condições caseiras aqui para incrementar o grupo, abre espaço para ti também buscar atletas de um pouco mais de peso, né? Embora, enfim, todas as contratações são feitas no sentido de acertar, isso a gente também entende, né? O Ailton fez aqui uma questão de investimentos, falou sobre... Meu nome é Ailton, perguntei antes, né, sobre investimento dos empresários de óbvio, pós-Covid, e tudo que falam em base e questão de contratações, você passa por investimento. Repito, como atrair esses investimentos? Como atrair os empresários da região para investir no rubro? Olha, aí vai... eu vou responder para o amigo Ailton aí. Eu tenho uma questão muito detalhada. Isso passa muito pelo departamento de marketing, né? O pessoal vai dizer, mas o Alex tem alguma coisa contra o pessoal do marketing. Não é contra. Eu acho que você tem que trabalhar em prol do clube, né? E você não pode simplesmente cair de paraquedas onde você não é habilitado, como o Luiz acabou de dizer, né? Está cheio de especialistas aí de cloroquina agora, está cheio de especialistas, cheio de treinadores de futebol. A minha área é falar de futebol, então vou falar de futebol. O que acontece? Em 2019, eu vejo que o São Luís terminou com um superávit muito bom, né? Porque São Luís fez uma boa campanha, teve a cota da televisão, que é aproximadamente 1.200.000, mais ou menos por aí, né? E isso eu acho que paga toda a folha do clube para disputar o Campeonato Gaúcho. O São Luís teve jogo contra o Internacional dentro de casa, o São Luís teve jogo contra o Grêmio de semifinal dentro de casa, teve quartas de final contra o São José dentro de casa. Então acho que o São Luís arrecadou um bom viés financeiro em relação a isso. Tá? Tem a questão, o São Luís divulgou muito, e aí é uma pergunta, Bira, que eu faço para você, mudando, né, já entrando no... você como Conselho Deliberativo, quanto é que o São Luís arrecadou, e eu não quero saber valores, mas é uma pergunta pertinente, quanto é que o São Luís arrecadou por divulgar os shows da Expo Ijuí que até ia acontecer em outubro do ano passado? Porque as redes sociais do São Luís só se falava nisso naquela ocasião. Show da Maiara Azevedo, show da Isa, show da Alok, né? Era só isso que as redes sociais do São Luís falavam. Então, o São Luís divulgou uma coisa de graça? Fica esse questionamento. Qual foi o trabalho do Conselho Deliberativo para fiscalizar essas divulgações, principalmente no tocante ao Instagram do clube divulgando esses shows? Aí tem 2020, São Luís ganhou uma boa receita pelo jogo da Copa do Brasil, que foi em casa também, aí você atribui isso à renda, e a folha salarial do São Luís deste ano é praticamente a mesma do ano passado. Então, acho que o São Luís tem um superávit muito grande, né, e aí é o tema da live, né, São Luís versus Covid. Eu acho que o São Luís, em termos financeiros, não vai ter muito problema, sem contar no quadro de sócios do clube, né? Se você parar para analisar, o ano passado, cerca de 1.500 sócios a R$30, uma média, dá muita grana, né? Dá em torno de R$60 mil por mês. E esse ano a mesma coisa, embora agora teve uma queda de cerca de 30% no quadro de sócios do clube, né? Então, eu vejo que o São Luís é um dos poucos clubes do interior que vai conseguir se manter aí.
mas fica esse questionamento aí, quanto é que o São Luís lucrou divulgando os shows da Expo do ano passado, Maiara Azevedo, a Alok e também a ISO. Isso aí, um bom questionamento mesmo. Que eu acho que uma coisa que também é importante, nesse aspecto que o Alex coloca, que é a transparência, né? Nós temos um quadro de sócios que é significativo por ser aqui do interior. Podemos ser mais, eu acho que eu sonho com o São Luís que tenha 2.500, 3.000 sócios, para nós conseguir viabilizar melhor o clube, ter mais tranquilidade, né? E também daí tem todo um espaço de transparência interna que precisa ter para nós poder, para que todo mundo conheça os dados, conheça as informações, saiba, né? E que o clube realmente seja... Eu trabalho muito com a ideia do clube comunitário, né? Para mim, o São Luís é um clube comunitário. E ele precisa exercitar essa palavra de forma mais intensa. E Juí é uma cidade que vive esse ambiente comunitarista muito forte, tem toda uma história sobre isso, né, que vem lá de meados dos anos 50, dos anos 60, e Juí tem uma vocação comunitária, tem universidade comunitária, tem as organizações de bairro, tem o hospital, tinha a cooperativa, tem ainda, enfim, tem muita coisa comunitária organizada. Então tu vê desde festas do interior, as comunidades se organizam, existe um ambiente comunitário muito forte. Então eu aposto muito nessa ideia de que o São Luís é um clube comunitário e por ser um clube comunitário ele tem que agir de forma bem transparente, né? A gente tem que cada vez mais abrir as informações para os associados e até para a comunidade, para que a gente continue podendo atrair mais. Eu quero aqui, Luizinho, enquanto o Alex está... E fazer um registro aqui também, até para não passar em branco, a gente convidou aqui para a live o Luizinho, que é da Rádio Repórter, né? O Alex Frantz, que é da Rádio Progresso, e também tínhamos convidado o nosso amigo Padilha, lá da Jornal da Manhã, mas que por uma outra situação de outra situação de ordem pessoal, ele não conseguiu participar aqui conosco hoje. Certamente o Padilha, com toda a experiência dele e calma e tranquilidade, ele poderia também enriquecer bastante esta conversa, né? Sem dúvida. Lamento a ausência do Padilha. Mas a gente sabe que ele é um vocacionado também, pensador aí da área esportiva da cidade. O Antônio Altíssimo, enfim, agora começa a chegar várias opiniões, várias propostas, várias ideias, e que bom, está chegando muito comentário de pessoas dando opiniões sobre o que fazer, como fazer e tal. Isso mostra a força do rubro, a força do clube. E eu gostaria de aqui, de que forma, para nós encerrar aqui a nossa conversa, antes de fazer um fechamento, eu queria ainda fazer não é uma pergunta, mas é uma colocação. Como que a imprensa, como que a imprensa pode ajudar o rubro? Eu não tenho compromisso como jornalista de ajudar, né? Isso. Eu tenho aquela lógica ainda de que jornalismo é oposição, né? É óbvio, Bira, quem viveu o São Luís em 77 como torcedor, um guri de 12 anos que nem entendia o que estava acontecendo naquela noite, eu só sabia que era o último jogo e que não ia mais ter São Luís. São Luís encerrava suas atividades, se licenciava depois do jogo com o Novo Hamburgo. Aí passa 78, 79 até 85, volto em 86. Me envolvo lá na Baixada como um atleta, enfim, de base. 91 começo a trabalhar. São tempos áureos, são tempos de diretoria enorme, com grande participação, o time chega à primeira divisão, aí vem anos mais complicados, anos em que você ia cobrir uma eleição e estava o Paiva, o Bagete, o Ângelo e alguém lá para fazer a ata. E a Assembleia ficava em aberto. Como é que não vai ajudar no outro dia? Vai acabar? Vai criticar? Então, tinha esse efeito de
colaborar, de não ficar buscando algo de bastidor que pudesse gerar um debate negativo. Jogava muito a favor. O tempo foi passando. Hoje são valores importantes que entram, como há pouco você falou, né, da transparência. A gente tem a obrigação de acompanhar isso, de ver de que forma esses valores são aplicados, não aceitar, e o Alex é muito crítico também nisso, se em 2013 se fez aquele timaço, em 2014 caiu, sobrou para quem? Sobrou para o Sandro Palharini. 2019 se fez um timaço, 2020 não fez. Vamos analisar isso, né, com qualidade. Então, ajudar, né? Não tenho essa obrigação de ajudar, eu tenho que levar uma informação o mais próximo da realidade para um ouvinte muito bem informado, que quer saber das coisas do São Luís, para além das quatro linhas, e uma imprensa que se preze tem esse compromisso de não ficar só, né? E há pouco citou o Padilha, que trabalha dessa forma, do Alex, que não ficam restritos ao que acontece dentro de campo, que tem agora debater eleições, é um compromisso nosso. Vai desagradar algum, vai agradar outro, é do jogo, né? Eu brinco aqui, se eu não quisesse me incomodar, eu ia fazer o programa que a IEDA apresenta, o Comunicação e Sociedade, que anuncia aniversário, a festa, o que vai ter no final de semana de evento social, mas a gente está do outro lado do balcão, aí está na cozinha se queimando aí com o azeite todo dia. Bira. Já tive, Bira e Luizinho, já tive a experiência de ser o herói e o vilão ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu fiquei muito chateado esse ano quando surge a informação de que estão fechando os treinos. Vão fechar os treinos porque um determinado setorista do São Luís está filmando os treinos e mandando para os adversários, né? Eu fiquei bastante chateado com isso. E aí a imprensa que o ano passado na boa campanha ajudou, a imprensa que esse ano que fez uma campanha pífia, atrapalhou, entendeu? E aí acha-se um bode expiatório. Como diz o Luizinho, não tem obrigação de ajudar, né? Até porque o Luiz está na aldeia bem mais tempo do que eu, né? Se a imprensa for divulgar tudo o que sabe, meu amigo. Eu faço esse questionamento porque é uma pergunta que às vezes ela é mal colocada no dia a dia do futebol aqui em Juí. É como se a imprensa fosse uma correia de transmissão de um setor ou de um órgão. É como se a Rádio Progresso só fosse falar bem das coisas da prefeitura, porque o prefeito é um dos... Nossa, é como se tal coisa... tem pessoas que acreditam que a imprensa deveria ajudar no sentido dele, como se fosse uma correia de transmissão. Eu, particularmente, olho o papel da imprensa, por isso que eu fiz o questionamento, porque eu acredito que a imprensa ela tem que ter a sua liberdade, que a forma que a imprensa tem de ajudar o clube é podendo exercer a liberdade dela, de questionar, porque a imprensa, quando ela desacomoda, ela ajuda a desacomodar, ela ajuda a dizer, eventualmente, o que não está certo, que talvez, quando sai a público, é uma oportunidade que se tem de corrigir o problema, porque saiu na imprensa. Então, a imprensa, eu vejo que essa liberdade da imprensa ela é um fator essencial, né? A gente sabe que a gente tem graças aos profissionais que nós temos aqui em todas as emissoras, também no Jornal da Manhã, a gente tem ótimos profissionais, pessoas que têm essa vocação. E fiquei bem feliz aí pela essa última resposta, porque é justamente isso. É essa liberdade que eu acho que a forma não é ajudar, a imprensa ela tem que ser livre, ela tem que poder dizer as coisas e quem está na vitrine tem que saber se comportar perante isso, né? Se não, escolhe outra coisa para fazer que não tenha tanta visibilidade, daí tu não vai estar sendo questionado nunca, né? Ou fique fora do negócio. Pessoal, eu quero agradecer profundamente a vocês terem estado aqui conosco para essa conversa, muito importante mesmo, bem enriquecedor. A gente poderia certamente falar
muito, 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 né? O Joel agora fala ali, deve ter liberdade. Admiro muito o Alex, seus comentários são muito, muito coerentes, né? Você é o que ele quis dizer ali no fim. Parabéns, excelente debate, abraço a todos. Ailton, né? Enfim, o Alceu Vandersan também acompanhando aí, foi ótimo. Então, assim, a gente queria agradecer vocês. Eu, particularmente, me sinto muito, não digo emocionado, mas eu me sinto muito feliz de vocês terem aceito o convite de conversar aqui conosco. Eu tenho tentado me ocupar nesse tempo da pandemia, em que reduziu a carga também de outras atividades, de provocar discussões aqui no blog que possam, de alguma forma, ser de interesse da comunidade, não na linha jornalística, mas na linha de conversa mesmo, de bate-papo, de falar coisas que a gente possa relacionar. Esses dias a gente conversei aqui com a Lúcia Camini, que foi secretária de Educação, sobre as perspectivas da educação. Conversa muito legal. Essa do Frei, a última, Frei Costello, foi maravilhosa. Quem pôde escutar, foi muito bom. E hoje, mais uma vez, uma conversa bem bacana. Obrigado, Alex. Obrigado, Luizinho. Alex, boa noite, Alex. Valeu, Bira. Grande abraço. Obrigado aí pelo convite. Prazer em revê-lo, amigo, mesmo que virtualmente, né? Assim como Luiz Henrique Berger. Grande abraço a todos aí. Se cuidem. Um abraço, Alex. Luizinho, até mais. Bira, obrigado também a Ana Júlia, que fez essa ponte aí para a gente poder participar. Só podia até esse horário, estou indo, acho que assim como o Alex, para o ar agora aqui, e você falou do Frei Costella, lembrar o que ele disse na programação da semana passada, que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem gente séria, gente muito séria, já que o assunto era São Luís e Covid, a gente falou muito de São Luís e pouco de Covid, fechar aqui dizendo que todas as vidas importam, viu, Bira? É a frase que eu queria fechar. Por mais que a gente fale de futebol, tem algo muito grave, muito sério acontecendo no Brasil, no mundo, e isso tem me comovido muito, e apesar de estar envolvido com assuntos esportivos, agora vou para um programa musical de MPB dos anos 60, 70, gostaria de fechar dizendo isso de novo: todas as vidas importam, cada vida importa, e às vezes a gente tem ouvido coisas aí que parece que não são reais, Mira. Um abraço. Um abraço, Luizinho. Realmente, todas as vidas importam, cada um tem sua história, sua família, seus amigos.